Ficamos atolados até o pescoço de tantas dívidas, mais de 200 mil. Tudo por conta de joguinhos de aposta. Passamos mais de 2 anos só pagando contas, agiotas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre essas plataformas online de jogo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu estava na plataforma vizinha, aquela TIKTOK, sabe? E passou um vídeo de uma mulher que tinha perdido 160 mil reais nesses jogos online. E aí, alguém colocou isso e eu fui ver os comentários. Gente, foi assustador a quantidade de comentários de pessoas que perderam muito dinheiro nesses jogos online. E a minha proposta aqui para vocês hoje é a gente trazer um contexto espiritual disso. Se Deus está ou não está nesse negócio, se você deve ou não deve jogar, você sendo cristão ou não. Será que Deus abençoa as pessoas que jogam nesse tipo de jogo? Será que é de Deus ganhar dinheiro em jogo de aposta? E hoje a gente vai fazer esse vídeo, eu vou trazer para vocês relatos de pessoas tanto da plataforma vizinha como de uma reportagem que saiu no G1, de pessoas que perderam tudo e se endividaram e estão hoje no buraco por causa desses jogos. E para a gente começar, eu vou ler com vocês o relato da Cássia. Acompanhe comigo. Já passei exatamente por esse mesmo problema com o meu esposo no ano de 2019. Ficamos atolados até o pescoço de tantas dívidas, mais de 200 mil. Tudo por conta de joguinhos de apostas. Passamos mais de 2 anos só pagando contas, agiotas. Você imagina acordar e trabalhar, ficar o dia inteiro trabalhando só para pagar dívida. Graças a Deus também tivemos apoio dos familiares. Tinha um dia que nossos filhos queriam comer um lanche e a gente não tinha dinheiro para comprar. Os filhos precisando de um lanche simples e os pais não tinham dinheiro porque perderam tudo nesses jogos de aposta, que de inocente não tem nada. Vamos seguir para mais um relato. Ellen diz assim: amiga, nesse exato momento estou querendo saber como vou pagar tudo, dívida de 10 mil. Bianca diz: minha ex-cunhada perdeu mais de 200 mil. Ela fechou loja, recebeu uma herança da mãe de 100 mil e perdeu tudo. No começo ela ganhou muito, mas quando começou a perder foi tudo. Clássica história. A pessoa vai ganhando, começa a perder, aí perdeu o que ganhou no jogo, começa a se endividar, começa a vender o que tem em casa, começa a pegar empréstimo e vai perdendo cada vez mais até não ter mais nada. Só acredito porque isso aconteceu com uma pessoa próxima. Porque se alguém falasse, eu não acreditaria. E ela complementa, hoje está com uma depressão profunda, passando por psiquiatra e fazendo terapia. Claro, super compreensível, né? Infelizmente essa menina foi uma vítima disso, porque as pessoas, gente, elas são vítimas. A Bíblia diz que a gente não deve dar brecha. Quando a gente dá brecha, alguma coisa entra por aquela brecha ou por aquela porta que nós abrimos. Só que a gente não sabe. Então a gente acaba abrindo brecha, fazendo coisa que não deve fazer, achando que tá tudo bem, e quando a gente vê, se encontra no fundo do poço sem saber como sair. Mas a resposta é Jesus. Graças a Deus por isso. E só pra gente terminar o caso da ex-cunhada da Bianca, a gente vê que ela perdeu 100 mil reais de herança. Gente, olha que coisa triste. A mãe deve ter trabalhado, o pai deve ter trabalhado, quantos anos trabalhando, para às vezes conseguir juntar alguma coisinha, com aquela dificuldade, para às vezes a filha ter onde morar e a pessoa perder a herança que ganhou. Isso é muito triste. E quem está lucrando com isso são as empresas de jogos de aposta e aquelas pessoas que estimulam, que incentivam as pessoas a jogarem. Dizendo que é a maravilha do século, que todo mundo está ganhando dinheiro com isso, que é mentira. A Eunade diz assim: eu joguei mais de 7 mil reais esse mês. Agora estou devendo agiotas. Vendi o meu carro e estou no buraco, sem saída. A Nayara disse: meu casamento acabou por isso. Ele não falava para onde o dinheiro ia. Dívidas e mais dívidas. Eu não sabia o que era. E implorava para ele me contar para que eu pudesse ajudar, mas ele não falava. Fiquei com medo de ser morta por traficante ou agiota, pulei fora. 1 ano depois ele confessou que era jogo. Perdemos tudo e eu perdi quem eu amava.
ele não me deixou ajudar e eu tive que me proteger. Até bem sabe a Mayara nesse sentido de buscar se proteger, mas você vê que um casamento, gente, uma família que estava indo bem, que estava tudo certo, que estava prosperando, acabar por causa desses jogos online. Gente, esses foram os relatos que eu tirei lá da plataforma vizinha. São inúmeros relatos, inúmeros. Eu tirei só os primeiros relatos, eu não fiz nenhuma seleção de valor ou de nada. Foram só os primeiros mesmo que eu peguei. E aí eu comecei a ver que o negócio estava muito preocupante, porque eram centenas de relatos. Mesma história. Comecei com pouco dinheiro, comecei ganhando, depois eu comecei a perder. Achava que eu ia recuperar, vai vendo. É o mesmo padrão, é o mesmo padrão. Depois começam a fazer empréstimos em banco, vai em vários bancos, depois começa a pedir dinheiro com a família, inventa mentira para a família, até chegar no fundo do poço, que são os agiotas. A gente vai ler mais 2 histórias com mais detalhes. E só antes da gente ir, eu queria dizer o seguinte, eu acho, na minha concepção, tá? Uma opinião minha, que tem algum sistema ali, algum algoritmo, alguma coisa computadorizada de inteligência nessas plataformas que passam a detectar quando a pessoa está com algum comportamento de vício. Então, existe alguma inteligência ali, de repente, pelo tanto que a pessoa joga, pela quantidade de jogo, ou um padrão do dinheiro que ela vai colocando, se ela vai aumentando, ou se ela joga de madrugada. Alguma coisa tem ali de inteligência computadorizada que vai detectando quando a pessoa já está viciada. E aí, quando ela está viciada, ela começa a perder. E aí, ela acha que ela vai recuperar, só que ela não vai recuperar, porque para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Porque se você tem uma loja, você vende alguma coisa ou você vende algum serviço. Mas o jogo, ele vende o quê? Ele pega o dinheiro dos outros e vai fazendo isso. Então, ninguém abre uma empresa para perder. A pessoa tem que ter lucro. Como é que todo mundo vai ganhar, gente? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. É muito simples. É matemática. A conta não fecha. Não é espiritual, é matemática. E agora eu vou compartilhar com vocês o caso da Patrícia. Foi uma reportagem que saiu no G1 no dia 8/6/2024. E diz assim, cozinheira perde 80 mil reais em 2 meses. Relatos de quem perdeu tudo com cassinos online. Essa daqui é a Patrícia, que deu a entrevista, que perdeu mais de 80 mil em 2 meses em jogos de plataforma online. Acordava de madrugada para jogar, ganhava, mas rapidamente a ganância me dominava. Ó, ela até ganhava, mas a ânsia de ganhar mais, a ganância me dominava e eu não parava até perder tudo. Porque é feito justamente para a pessoa ir colocando cada vez mais dinheiro, né? Então ela até ganhava, mas depois queria ganhar cada vez mais e colocava cada vez mais dinheiro, depois ia perdendo. E a reportagem diz assim, esse é um dos relatos de quem tem enfrentado problemas com dependências em jogo. Vou passar um vídeo da Patrícia rapidinho para vocês, gente. Quando você entra, é só para passar o tempo. Depois você acaba ganhando um dinheirinho e a ganância vai tomando conta de você. E quando você menos perceber, você já está viciado, jogando para tentar recuperar o que você perdeu, o que é praticamente impossível. Hoje eu resolvi falar sobre o assunto porque eu já fui uma viciada e estou em remissão. E aí você vê a Patrícia até tentando ajudar outras pessoas, outras vítimas, né? Então a Patrícia é uma cozinheira de 43 anos do interior de São Paulo. Ela entrou nesses jogos online de forma o quê? Despretensiosa. Ela estava cuidando do neto, como ela relata, ele estava doente, ela devia estar ali sem fazer nada. Acabou entrando por curiosidade e o vício acabou levando todas as suas economias. E aí olha o que ela diz aqui. A evolução do vício é muito rápida e comparo mesmo ao crack. Eu zerei 80 mil em 2 meses sem perceber. Você vê que foi tão rápido que ela levou, o jogo levou todas as economias que ela tinha, sem nem ela perceber, quando ela viu já tinha ido. A Patrícia é casada, tem 4 filhos e um neto. Ela conta que nunca gostou de apostas por causa de um trauma familiar. Presta atenção nisso aqui. Já que o irmão havia perdido praticamente tudo em jogos. Então, olha só, a gente vê que no caso da Patrícia tinha um agravante ali, que o irmão já tinha perdido tudo em jogos. Então, provavelmente já existia ali um espírito maligno que atuava em jogo. Então, o irmão abriu uma brecha, o espírito maligno entrou, ele perdeu praticamente tudo. Ela não, até aí, creio eu que ela não tinha aberto porta nenhuma.
Ela, sem saber, claro, ela é uma vítima. Nós somos muitas vezes influenciados por espíritos malignos, por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, para a gente não ser influenciado. Ela abriu uma brecha e o inimigo entrou, e entrou rápido, fazendo com que ela perdesse tudo. Ela disse que a relação com os jogos começou a mudar no final de 2020. E olha só, nessa época eu estava com as minhas contas em dia. Eu trabalho vendendo as minhas marmitas e o negócio ia muito bem. Além disso, ela tinha uma reserva no banco. Então, o negócio estava prosperando, essa daqui ela trabalhando, tinha bastante encomenda, tinha sua reserva no banco, casada com os seus filhos, o seu netinho, tudo ia muito bem, até abrir essa porta. E aí, olha só como é que funciona, gente. Coloquei tudo no jogo porque na minha cabeça eu tinha controle e podia fazer R$100 por dia e sair desse buraco. Perdi 5 mil em minutos. E detalhe, esses 5 mil tá aqui, ó. Ela pegou com agiota. Ao invés de pagar as contas atrasadas, ela tentou lucrar mais uma vez com os jogos online. Você vê que aqui a pessoa já está num nível de vício no fundo do poço, que é quando o último estágio, pelo que eu percebi dos relatos das pessoas, isso aqui foi só vendo o relato. O último nível é pegar o dinheiro com a agiota. Aí a pessoa já está no fundo do poço. E perdeu em minutos. Então você vê, se ela fosse trabalhar para ganhar 5 mil reais, quanto tempo ela ia demorar? Quanto de trabalho, de energia a pessoa ia ter que imprimir para poder ganhar esse dinheiro, sendo que levou minutos para gastar com essa plataforma. E ela não teve nada em troca, não foi uma coisa que ela comprou que ela queria, não foi um serviço que ela contratou, não. Que ela iria ficar feliz, né, com aquilo, não. Ela deu para essa empresa. E aí eu te pergunto, como isso pode ser de Deus? Como isso pode ser abençoado? Gente, isso não é abençoado. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus nos prospera. Deus nos prospera através do nosso trabalho, através de ideia, através do dom que Ele te deu, através do propósito que Ele te deu, através da nossa rendição a Ele, através de um bom investimento, um investimento real, não em jogo. Então, Deus pode nos prosperar de diversas formas, mas esse tipo de coisa através de jogo não é a forma que Deus prospera. Ah, mas eu queria saber como que Deus vai me prosperar. Jejum, oração e leitura da palavra. Vai ter que investir tempo. Vai ter que investir tempo com o Senhor para descobrir o seu propósito. Vai ter que investir tempo com Deus, vai ter que imprimir força para poder conhecer quem é Deus e como Deus trabalha nas nossas vidas. Ela conta que começou com o jogo do foguete. Depois migrou para outras versões parecidas, né? Jogo do aviãozinho, essas coisas. E olha, gente, olha que agonia. Eu olhando aqui, descrevendo na reportagem como funciona esse tipo de jogo, dá até uma agonia da gente ouvir. Olha só, o usuário aposta na decolagem de uma aeronave e é preciso finalizar o lance antes que ela exploda. Então, quanto mais alto o foguete for, mais o apostador ganha. No entanto, se ele cair antes, todo o dinheiro é perdido. Olha a agonia que isso dá, gente. Olha os hormônios que libera. Olha toda essa adrenalina. Tudo isso várias vezes, isso vai viciando a pessoa. O nosso cérebro não é feito para isso. Então você vê que é feito mesmo para a pessoa se viciar. É desenhado para a pessoa se viciar. Como a gente pode viciar mais as pessoas? As pessoas que trabalham aqui, com certeza, é assim. Como a gente pode fazer com que essas pessoas passem mais tempo jogando e gastem mais dinheiro? Essa é a ideia desse tipo de plataforma. Não é prosperar você, é levar o pouco que você ainda tem. Gente, aqui a gente vai falar a verdade. A gente tem que desmascarar o inimigo. É isso que a gente faz aqui. Eu falei que eu ia ler a reportagem e ia colocar para vocês uma visão espiritual da coisa. Para você não abrir brecha, para você não entrar nisso. E se você conhece alguém que está passando por isso, envia para essa pessoa. Porque essa pessoa ela vai conseguir direcionar bem as orações para ela. Ela vai entender que é um espírito de vício que está ali. Ela vai começar a dar comando no nome de Jesus. E ela vai se recuperar muito mais rápido e com muito mais facilidade se ela tiver sem Jesus, né? Até porque só Jesus pode verdadeiramente nos libertar. A Bíblia fala que ele veio para libertar os cativos e os oprimidos. E aí, olha só, gente, que ela diz aqui. Cerca de 1 ano após a primeira aposta, o vício da Patrícia foi revelado para a família da pior maneira possível. Meu marido vendeu o carro e colocou 10 mil na minha conta porque ele não gostava de mexer com o banco. Falou para deixar guardado para dar entrada em outro carro. No entanto, a Patrícia torrou o dinheiro em novas apostas.
Em menos de um mês ele veio falar comigo e precisei contar a verdade. Foi horrível. Com certeza o marido esperando que o dinheiro estivesse guardado para dar entrada num carro novo, afinal ele trabalhou, ela trabalhou, vamos agora conquistar um novo bem, né? Uma alegria, as pessoas veem fruto do seu trabalho. E para a surpresa dele, o dinheiro não estava lá, porque ela gastou com a aposta. Imagina o marido como deve ter ficado, gente, que frustração. De repente ele estava namorando o carro, vendo foto do carro, se programando para comprar o carro, um presente que às vezes a pessoa se dá, né? Sim, às vezes a gente trabalha, vai e se dá um presente caro que a gente gosta e descobre que foi tudo para essas plataformas de jogo. Após essa conversa, que a situação de saúde mental se agravou com um quadro de ansiedade e depressão, com certeza, porque provavelmente foi aí que ela caiu em si, né? Que o marido deve ter falado a verdade para ela, e ela caiu em si e ficou mal com tudo que ela tinha feito. Claro, gente, lembrando que ela é uma vítima, ela não fez porque ela quis, porque ela é má, nada disso. Todos nós podemos ser vítimas, por isso que nós fazemos esses vídeos aqui, para que você entenda como o inimigo age, como ele pode estar agindo na sua vida, mesmo que não seja com jogo, pode ser com outra coisa, pode ser em qualquer área. A nossa ideia aqui é desmascarar também o inimigo, tá? E dizer que Deus pode te ajudar, que Deus tem todo o poder e ele pode te ajudar nessa situação. Em 2022, 2023, a Patrícia viveu altos e baixos. No meio do ano passado, a situação parecia estar melhorando. E com a venda das marmitas, ela começou a quitar as dívidas. Estava começando a se recuperar. Mas veio a recaída, que é algo com que ela luta até hoje, porque ali provavelmente tem um fundo espiritual também, tá? Hoje, olha como é que tá a Patrícia hoje, gente. Em nome de Jesus, ela vem a se recuperar. Hoje, eu vendo almoço para comprar a janta e não tenho condições para pagar uma ajuda profissional. E a ajuda gratuita é demorada. Mas, gente, graças a Deus, porque Jesus é de graça. É pegar a Bíblia, é ler, acha uma igreja para te ajudar, para você aprender a palavra, para você crescer na fé. Louvar é de graça, assistir pregação no YouTube é de graça. Então tem muita coisa aí gratuita para te ajudar. Lembrando que a pessoa pode sim e deve buscar uma ajuda profissional, tá, gente? Mas tem muita coisa gratuita que a gente pode, hoje em dia com a internet tem muita coisa boa que a gente pode também usufruir. E para a gente finalizar, a gente vai contar o caso dessa advogada do Paraná que perdeu mais de 100 mil em um ano. Juliana é um nome fictício. Ela conta que viu a vida mudar em pouco mais de um ano por causa de um simples jogo online que acessou em um momento de relaxamento. Eu sempre vi os outros, aí vai vendo a influência, eu sempre vi os outros falando de jogos. E apareceu uma influenciadora, vai vendo a influenciadora, dizendo que estava dando um bom ganho e que daria para tirar uma renda. Então a gente já viu que, primeiro, essa não é a forma que Deus prospera, tá? Segundo, você viu que ela foi influenciada por uma influenciadora. Nenhum problema ser influenciadora, é um trabalho como qualquer outro. Mas esse tipo de coisa, gente, não é nem ético. Gente, cuidado com o tipo de influenciador que você segue. Cuidado, porque eles estão ganhando dinheiro para divulgar esse tipo de coisa, esse tipo de jogo. Eles estão ganhando dinheiro para fazer isso. E a empresa de aposta está ganhando com as apostas lá, com os joguinhos lá. Então, cuidado com o tipo de pessoa que você acompanha, porque você vai acabar sendo influenciado por essas pessoas, como foi o caso da Juliana aqui. Se Juliana não seguisse essa influenciadora, Juliana talvez não tivesse sido influenciada. Mas olha como que o inimigo trabalha. Aí olha aqui, eu fiquei dias pensando naquilo, ficou dias pensando. E o que aconteceu? Os anúncios foram aumentando até que eu entrei. E aí eu queria dizer duas coisas para vocês sobre isso. Primeiro, se você já fez algum anúncio na internet, você tem uma empresa, você vai divulgar alguma coisa, seu serviço, às vezes você vai e bota dinheiro, investe, o negócio não dá certo, você tem que tentar de novo, bota mais dinheiro, é uma dificuldade até você acertar. E às vezes o anúncio nem dá certo. Agora, parece que para o mal o negócio dá certo. Olha só, os anúncios foram aumentando e convenceram a pessoa. Então, como que pode? Às vezes você vai divulgar seu negócio, é uma luta. O que é para o mal, parece que vai, divulga com mais facilidade. É ou não é? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, às vezes é mais fácil a gente fazer o mal do que o bem. Sabia?
pode começar a reparar como fazer o bem é mais difícil do que o mal. E eu queria dizer também que eu recebo essas propagandas, gente, toda hora. Toda hora no Instagram é esse tipo de perfil. O que eu faço? Bloqueio e excluo. Não vejo, não quero saber, porque eu sei que isso é um laço, eu sei que isso é uma brecha. Então, eu nem quero saber. Ela disse que o primeiro jogo foi o chamado jogo do tigrinho. Ela apostou R$ 30 e perdeu, depois colocou R$ 50 e acabou ganhando. Então, no primeiro dia, ela já colocou ali R$ 80, né? O dinheiro, no entanto, logo começou a ir embora nas apostas seguintes, porque é feito para você perder. Uma hora você vai perder. Eu comecei com R$ 30 e acabei perdendo 100 mil com esses joguinhos online que de inocente não tem nada. As indas e vindas envolveram empréstimos bancários e dívidas com familiares. Ainda levo o dinheiro da família que não tem nada a ver com a história, para você ver como o negócio é espiritual. Ganhei um pouco, mas perdi o valor depois, pensei em recuperar, eles sempre vão achar que vai recuperar. E comecei a apostar R$ 100, depois para 500 e foi indo. E aí foi para o jogo do coelho, jogo do ratinho, outros jogos. As coisas começaram a sair do controle quando ela e o marido planejaram a festa de aniversário da filha. Ele tinha dado R$ 1.000 para Juliana, que seria a parte dele nos gastos, mas ela acabou gastando tudo nas apostas. Para tentar recuperar esse dinheiro, a advogada se endividou. Então você vê, gente, a filha ia ter a festinha dela, né? Os pais estavam planejando a festa da menina. O marido deu a parte dele, trabalhou, correu atrás, se esforçou. Ela ia provavelmente fazer, né, a parte dela. O que aconteceu? Ela pegou e usou o dinheiro para jogar sem festa da filha, confusão em casa, dinheiro jogado fora. Isso não tem como ser abençoado, isso não tem como ser de Deus, tá? E aí ela se endividou porque ela queria recuperar, a pessoa acha que vai recuperar, mas não vai. Tinha um limite de 20 mil no banco, acabei pegando 5 mil. Mas aí eu joguei e perdi esse dinheiro todo em um dia. Ainda perdeu 5 mil do banco, gente. Quanto de juros deve ter pago para pegar esse dinheiro? Tentando recuperar o dinheiro que o meu marido me deu. Você vê que é um buraco sem fundo? Como que Deus pode estar nisso? Deus não está nisso. Deus não abençoa assim. Após esse episódio, Juliana foi ao banco e conseguiu liberar 30 mil em empréstimo. E a tentação do jogo a pegou mais uma vez. Foi quando a bola de neve das dívidas saiu do controle dela. Sempre na tentativa de pagar a dívida anterior, a advogada acumulava empréstimos e apostava mais e mais dinheiro. Além do banco, ela acabou pegando dinheiro emprestado com familiares. Provavelmente mentiu para os familiares, porque aí começa a entrar a mentira, contando história triste, os familiares ficam com pena, dão o dinheiro do salário deles, que muitas vezes nem tem, para a pessoa dar dinheiro para essas empresas de cassino online. Quando o salário caía na conta, a média para o valor ir todo embora era de apenas 5 horas. Então a pessoa trabalhou 30 dias, 20 dias para receber aquele dinheiro. E em 5 horas ela dava todo esse dinheiro para essas casas de apostas. E vários influenciadores que estão recebendo muito dinheiro para divulgar esse tipo de coisa. Pense bem em quem você segue, em quem você se espelha e quem você acompanha. Teve um dia que eu perdi todo o meu salário e meu marido me viu no banheiro chorando. Ele decidiu me ajudar emprestando dinheiro. Quitei todas as dívidas, mas ao invés de devolver como combinado, acabei jogando tudo novamente. Ainda bem que tinha um marido para poder ajudar a quitar as dívidas, mas gastou o dinheiro com o jogo de novo. Assim, olha só o que diz a reportagem. A emoção das rodadas ganhas e frustração do dinheiro perdido tomaram conta da advogada, que passava o dia jogando e via a vida profissional e familiar sendo prejudicada. Eu não conseguia focar em nada. A minha casa estava de ponta cabeça, não dava atenção para o meu trabalho. Foi quando comecei a cair na real e procurar grupos de ajuda com pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. E ela está tentando se recuperar agora, tentando trabalhar, está voltando, pagando as dívidas aos poucos e não pretende voltar a jogar nunca mais. Mas é uma luta muito grande, sim, porque é uma luta que engloba também a parte espiritual, tá? A gente sabe que quando a pessoa chega nesse nível é porque já tem ali um espírito maligno atuando na vida da pessoa e ela vai precisar de ajuda para ser liberta, para conseguir sair desse fundo de poço. Porque, gente, quando existe um espírito maligno atuando, por mais que a pessoa tente, por mais que a pessoa se esforce, ela muitas vezes não tem força.
Por isso, nós precisamos de Jesus para nos ajudar a sair do buraco, senão a gente não consegue sozinho. E aí, para a gente finalizar, olhando esses relatos, eu elaborei aqui como que normalmente acontece essa coisa do vício, né? Como que vai entrando aos poucos na nossa vida. Primeiro, entra através de propaganda, as pessoas divulgando, os influenciadores falando que é a maravilha do século, né? Ou seria a furada do século. E aí vai gerar muita curiosidade, a pessoa faz aquilo porque está num momento de relaxamento, aí entra na furada. O que acontece depois? Ela não consegue parar. Ela começa a ganhar, depois ela começa a perder. Todos os relatos falam a mesma coisa, gente. Várias pessoas diferentes falando a mesma coisa. Aí a pessoa muitas vezes para de pagar conta, boletos, né, conta de luz e tudo, para poder continuar jogando. Algumas pessoas começam até mesmo a vender coisas dentro de casa, começa a usar todo o salário para esse tipo de coisa. Aí fica sem dinheiro, começa a pedir empréstimo no banco para poder jogar. E acaba pedindo dinheiro para familiares também, mentindo que está precisando, inventa uma história, o familiar fica com pena, empresta dinheiro, sabe-se lá se ele vai ver a cor desse dinheiro um dia na vida, né? Para poder ir tudo para essas empresas de aposta. E no final, no fundo do poço, a pessoa acaba pedindo dinheiro para a agiota e aí ela vê que ela está numa situação mesmo de fundo de poço. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês? Cuidado com influenciadores, tá? Porque eles podem te influenciar pro mal. Cuidado com brechas que vocês abrem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz na vida. Vamos obedecer a palavra, ficar com a palavra para a gente não correr esse risco. A Bíblia diz: não deixe lugar ao diabo. Então, não é dar lugar. Quando a gente abre uma brecha, abre uma porta, a gente está dando um lugar, um acesso para o inimigo agir nas nossas vidas, tá? E se você tem um histórico na família de pessoas que jogaram, de pessoas que perderam tudo para jogo, não abra essa porta, porque é provável que essa pessoa que foi vítima desse espírito maligno de vício em jogo, vamos supor que essa pessoa não esteja mais aqui. O espírito, ele quer se perpetuar na família. Então, vamos supor que essa pessoa ficou em depressão, perdeu tudo, morreu. Esse espírito que estava influenciando essa pessoa que jogou, até perder tudo, ele vai tentar migrar para outra pessoa. Então, se você está numa linhagem que tem um espírito maligno já atuando, fique com uma atenção redobrada. Ora e repreende para sair no nome de Jesus e não dê lugar para ele. Gente, coloca aqui nos comentários se você tem alguma história sobre isso, se você conhece alguém que está passando por esse problema. Envia esse vídeo para essa pessoa entender que ela também está numa batalha espiritual e que com Jesus ela vai vencer. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final do vídeo. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.